Olá, sou a professora Silvânia, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Piraquara, na Secretaria de Educação, e vou dar continuidade agora com a apresentação do plano de trabalho docente de matemática. Esse vai ser um plano bem mais simples, né, de explicar, porque o conteúdo é um conteúdo mais simples mesmo, né, é mais na prática que a gente vai fazer todas as atividades aqui, tá bom? Todos sejam bem-vindos e todos nós tenhamos um excelente ano. Então, aqui, mesma coisa, né? O plano de trabalho docente, agora ele é de matemática para o terceiro ano. Eu optei pelos conteúdos formas tridimensionais, formas bidimensionais e composição e decomposição das formas tridimensionais. Daí temos ali os objetivos, os critérios de avaliação, que os professores aqui têm autonomia para melhorá-los, de acordo com a necessidade de cada turma, tá bom? E o desenvolvimento metodológico. Gente, no caso de matemática aqui, desse planejamento, o desenvolvimento metodológico, ele é bem simples, porque terá sempre, não que o de língua portuguesa não fosse assim, simples, né, o encaminhamento, mas ele é mais trabalhoso. Língua portuguesa, realmente, a questão do sistema de escrita alfabético, ele dá mais trabalho, sim. Aqui, como o conteúdo escolhido faz parte do eixo de geometria, então ele é mais light, digamos assim, para ser trabalhado. Então, desenvolvimento metodológico. Todas as atividades deverão ter a mediação do professor, explicando-as uma a uma, bem como utilizar os sólidos geométricos, sucatas, blocos lógicos, o jogo ou jogos que vocês queiram inserir no planejamento. Ainda o professor poderá inserir novas atividades para retomar a sistematização dos conteúdos, né? Diferentes jogos, brincadeiras, outros vídeos. Daí, ao explicar cada atividade, orientar os estudantes, durante a correção individual, caso o estudante erre, o professor deverá lançar mão, né, dos sólidos geométricos e blocos lógicos para retomar cada conceito, fazendo o estudante refletir sobre o porquê sua resposta não estava correta. Por exemplo, lá, se ele fala que ao contornar um paralelepípedo, mas que tenha todas as faces como retângulo, e ao contornar esse paralelepípedo, ele fale que ele teve um quadrado, o professor vai lá orientar, né, mostrar lá para ele pegar o cubo e pegar o paralelepípedo e mostrar para ele a diferença de um e de outro, né, o porquê. Os recursos didáticos e daí a proposta de trabalho para o aluno. Essas imagens aqui, os alunos terão no seu caderno, né, que seria a proposta de trabalho para o aluno, está lá no caderno deles. Então, eu selecionei algumas imagens, assim, mais do cotidiano mesmo, assim, de algumas crianças. Lógico, nem todas têm acesso aos produtos que ali estão, mas já viram, pelo menos, né? Então, tem o chocolate Toblerone, bolinha de gude, a latinha de Coca-Cola, de batatinha, o cubo mágico, o Kinder Ovo, a massinha de modelar. Alguns elementos aqui da natureza, né? Cebolinha, peixe, a pinha do pinhão, lá do pinheiro, lá, lua, aquele lá, vovô careca, né, que é o dente de leão, lá, a florzinha, algumas flores, o próprio pinheiro, laranjas, alguns utensílios aqui, copos, filtro, tijolo, potes diferentes, né? Objetos do cotidiano. E também alguns elementos não só de Piraquara, mas de outros lugares, né? Por exemplo, aqui a Prefeitura Municipal de Piraquara, o Fórum de Piraquara,
É interessante que, ao explorar essas imagens aqui, o professor vai fazendo, direcionando mesmo o aluno a perceber as formas, tanto dos objetos lá, como das paisagens aqui, com o que elas se parecem, né? E sempre tendo junto ali, na sua mesa de exposição, esses sólidos geométricos para compará-los. Então, por exemplo, ó, a Catedral de Maringá, ela vai parecer com o quê? Com o cone. Outras coisas que tem ali para trás, com o que será que parece? A Catedral aqui de São Basílio, lá em Moscou, na Rússia, com o que se parece? E sempre assim, fazendo a exploração de cada imagem, relacionando com os modelos dos sólidos geométricos. Daí tem ali as pirâmides do Egito, uma oca, uma caixa d'água lá em Londres, Inglaterra, casa bolha, casas cubo. Então, são aqui a casa de pedra, né? Então, dá para fazer bastante coisa aqui, explorando oralmente com as crianças, né? As formas que tem nessas imagens. Aqui também dá para fazer o quê? O professor mesmo solicitar para as crianças, se quiserem, né? Fazer um cartaz, né? Ah, então, vamos fazer em grupo um cartaz onde apareçam imagens parecidas com essas que nós exploramos, né? Dá para fazer. Vai ter que sempre ficar atento, porque, ó, para a próxima aula, traga diferentes objetos com diferentes formas, caixas, garrafas PET, tampinhas, brinquedos. Aqui mesmo, gente, já nos recursos, vocês já podem fazer, por exemplo, um bilhetinho e colocar na agenda da criança, né, que eles vão trazendo, né, que os pais já vão separando rolinho de papel higiênico, garrafa PET, objetos que tenham formatos diferentes, e a gente já vai guardando no armário, né? Arruma uma caixa lá e já vai guardando. Para não perder, dá para colar fita crepe, identificar com o nome da criança, né? Para depois devolver, se precisar, se for um objeto diferente, né? Que não seja sucata, que a criança vai querer de volta, mas já vai pedindo tudo antecipadamente, para poder dar continuidade à aula, para que a aula seja uma aula bem feita, né? Daí tem as atividades ali. Organize-se em grupo. No seu grupo, faça a correspondência dos objetos trazidos por você e por seus colegas de grupo com os sólidos geométricos que a professora disponibilizará para cada grupo. Utilizar os sólidos geométricos que tem na escola. Se não tiver, daí tem que falar com a equipe diretiva para providenciar, né? Mas eu acredito que todas as escolas têm. Daí, em grupo, elabore um cartaz com os sólidos geométricos do anexo 2 e represente com desenhos os objetos que lembram estes sólidos. A tarefa 3, ali, né, atividade 3. Vamos escrever juntos os nomes de cada modelo de representação dos sólidos geométricos. Então, o professor vai lá, mostrando lá o primeiro, é o cubo. Pega o cubo, a criança tem que manusear esse cubo, e daí escreve aqui. Auxilia o registro da criança, como que escreve cubo, paralelepípedo, cilindro, prisma de base triangular, cone, esfera, pirâmide de base quadrada. Depois, incline uma carteira junto com os seus colegas de grupo, observe o que acontece com cada sólido ao serem colocados sobre ela. Aqui essa atividade é para ver alguns elementos dos sólidos geométricos, os que rolam, os que não rolam. Daí recortar lá, do anexo 3, as representações dos sólidos geométricos e colhe-as na coluna correspondente, para saber lá, colar aqui então do lado, os que podem rolar e os que não rolam. Normalmente, dependendo da inclinação que estiver, o sólido, por exemplo, o cubo, ele pode deslizar, não que ele role.
Por quê? Porque ele não tem uma face arredondada. Não tem nenhuma face. Diferente do cone, por exemplo. Se eu colocar o cone com o círculo, né, com a base lá do círculo apoiado, ele vai deslizar. Mas já se eu colocar ele com a outra face, ele deitado, ele vai ficar rodando, né? Ele vai ficar girando. Pinte as figuras que apresentam a mesma forma com as mesmas cores da figura da legenda. E sempre deixar na visão do aluno, próximo ao aluno, para que ele manuseie os sólidos geométricos, no caso de dúvidas. Nesse caso aqui, serão utilizados quais sólidos? O cubo, o cone, o paralelepípedo, a esfera e o cilindro. A mesma coisa estarão aqui. Então, tem que orientar a criança. De que cor que é para pintar os cubos? Então, a criança vai lá e pinta de alaranjado. Qual é a cor que eu vou pintar os cones? Os cones serão pintados de roxo, né, lilás. Que cor de rosinha? Para mim é lilás clarinho. Qual é a cor que eu vou pintar o paralelepípedo? Essa aqui, ó, cor de vinho. De que cor eu vou pintar a esfera? Todas as esferas serão pintadas de azul. E que cor que eu vou pintar os cilindros? De amarelo. Lembrando que, às vezes, tem crianças que ainda não conhecem as cores, né? Então, é bom sempre fazer atividades assim que use cores diferentes. Então, aqui, descubra em cada conjunto organizado pelo professor qual é o objeto intruso. Então, aqui nessa atividade, o professor ele organizará diferentes conjuntos com os objetos trazidos pelas crianças, de acordo com a forma, inserindo em cada um desses conjuntos um objeto que não apresente a mesma forma. Então, a criança deverá identificar ali o objeto intruso. Daí ele, além disso, identificando ali, vai lá e aponta na carteira da professora, lá na mesa da professora, ele deverá representar com desenhos os diferentes conjuntos organizados pelo professor. Então, assim, cada vez que fizer um conjunto, pede para a criança desenhar no espaço e depois que identificar, ele faz um X no objeto que ele desenhou, tá? Para ele ter o registro de memória mesmo. No 8, como a Lili já fez ali na prática com os objetos, olhando os objetos, agora aqui, através do desenho mesmo, ó, marque um X no objeto intruso de cada grupo. Daí tem lá na letra A, tem a lata de tinta, o chapeuzinho de palhaço, o pinheiro e um peão, né, de jogo. Então, qual que é o objeto intruso? Seria, no caso, a lata de tinta, que não tem a mesma forma dos demais, né? Porque ela é a única aqui, ó, que tem o formato aqui de cilindro. Os demais têm de cone. E assim com os demais vocês vão fazendo. Ó. Por exemplo, na letra B, eu tenho um bloco de cimento, eu tenho uma bola, uma caixa de fósforo e um cofre. Qual que é o objeto intruso? Que não tem a mesma forma. É a bola, que tem forma de esfera, e sempre remetendo lá. E daí volta para a criança e fala assim, os demais têm forma do quê? Né, eles lembram um paralelepípedo. Daí na letra C, tem uma lata de óleo, tem uma casquinha de sorvete, tem uma lata de refrigerante e um botijão de gás. Mesma coisa. Desculpa. Qual desses objetos, né? Qual deles aqui é o intruso? É a casquinha de sorvete, porque ela é a única que tem um formato de cone, independente se está para cima ou para baixo. É isso a criança, né? A gente tem que colocar na mesa, fazer a criança manusear, mostrar que independente da posição que eu coloque ela em cima da mesa, né, a sua base, ela vai continuar sendo aquele modelo de sólido geométrico, tá bom?
Então, não é porque eu vou virar, por exemplo, o botijão de gás, eu deito ele que ele vai parar de ser botijão de gás. Não, vai continuar sendo. Na letra D, eu tenho uma bola de basquete, tenho o globo terrestre, uma bola de tênis e um dado. Qual que é o objeto intruso? É o dado, que é o único que tem a forma do cubo. Os demais têm forma de esfera. Tá bom? E sempre lembrando, gente, que aqui, ó, não estão no tamanho proporcional, né? Foi colocado realmente para questão didática. Mas lógico que uma lata de óleo é muito menor do que o botijão de gás. E que a lata de refrigerante é menor ainda que a lata de óleo, tá bom? Uma atividade também bem simples, mas sempre relacionando com os sólidos geométricos lá, tá bom? Sempre deixando a criança manusear, se ela perguntar, dar as explicações ali conforme seus atributos ali. Então, ligue cada representação do sólido geométrico à figura que lembra a sua forma. Então, tem o cone, o cubo, cilindro e esfera. O cone, né, no caso ali, qual das figuras aqui do lado, do carretel, da bola, do cone de sinalização de trânsito e do dado, qual que o cone parece? Parece com o cone de sinalização. Então, vai ensinar para a criança o que é ligue. Ligue é fazer uma linha. Pega uma linha, levo daqui até aqui, com o lápis. São atividades, assim, bem tranquilas de realizar com as crianças. Preencha o quadro de acordo com as semelhanças dos objetos. Então, tem o quadro aqui embaixo, olha, com os nomes. Cubo, paralelepípedo, cone, cilindro e esfera. Orientar. Por exemplo, eu peguei lá o cubo. Por que está aqui a letra C? Porque na letra C tem um dado. Então, o dado lembra um cubo. Daí eu posso começar desde a primeira lá. Letra A lata de Nescau lembra o quê? Lembra um cilindro, independente da posição que ela esteja. Então, a criança vai ter que marcar aqui a letra A. Letra B, eu quero só essa parte que mostra para a criança lá. Só a casquinha do sorvete. Lembra o quê? Lembra um cone. Então, ele vai colocar aqui, letra B. Letra C já está colocada. Letra D, as bolinhas de gude lembram qual sólido geométrico? Lembra a esfera. Então, vai colocar aqui a letra D. E assim por diante, com todos os outros objetos. Daí aqui, observe as representações dos sólidos e responda. O que eles têm de parecido? O que eles têm de diferente? No caso aqui, gente, é uma pirâmide de base retangular. Então, lá seleciona o sólido geométrico, lá a pirâmide de base retangular e o paralelepípedo, tá bom? Para poder dar certo a atividade, porque daí, o que eles têm de parecido? Né? A base, que aqui, ó, a base é um retângulo, a base retangular. O que eles têm diferente? Nem todos, olha, o paralelepípedo ele é formado aqui, no caso, por retângulos. Já a pirâmide, além de ter a base retangular, ela é formada por triângulos. Vai fazer a mesma atividade, vai lá pegar o sólido geométrico, tanto o cone como o cilindro, e colocar o que eles têm de parecido? A base. A base é circular, é um círculo. Se for contornar lá, é um círculo. E de diferente, né? O que eles têm de diferente? Se eu planificar os dois, eu vou ver as diferenças deles. Que aqui eu tenho um retângulo, né? O próximo aqui, que é o prisma de base triangular e a pirâmide aqui de base retangular. Posso também pegar os dois sólidos para fazer essa comparação, deixar as crianças manusear. Desculpa.
Aqui é para pegar o cubo e a pirâmide de base quadrada. E vai fazer o questionamento com as crianças lá. O que eles têm de parecido e de diferente. Deixá-los manusear os sólidos geométricos para ver isso. Daí tem lá no anexo da atividade. Cole no espaço em branco a figura que representa o sólido geométrico de cada grupo. Então, aqui eu tenho diferentes grupos, olha, em cada linha. Tenho diferentes grupos. Então, nesse primeiro grupo aqui, lembra qual sólido geométrico? Ele lembra o cubo. Então, a criança vai lá no anexo, recorta e cola aqui no espaço. A figura do cubo. Aqui, todos os desenhos lembram qual sólido geométrico? Seria a esfera. Então, vai lá no anexo, recorta a esfera e cola aqui. Orientando sempre que a criança coloque pouca cola, porque senão vai derreter o caderno, explicar que vai derreter mesmo, ou cola uma página na outra, daí vira aquela lambuzeira, né? E eles têm que aprender a colocar força para sair o líquido, e cuidar também que tem cola, que daí a tampinha solta. Então, é uma atividade assim que tem que ser ali orientada mesmo pelo professor. Até questão de, na hora de recortar, para ele não recortar tudo picoteado, né? E o aluno só vai aprender a recortar se ele tiver essa autonomia para recortar, né? Então, a gente tem que dar atividade para eles fazerem de recorte e cole mesmo. Aqui no próximo. Desenhe os objetos da escola que lembram os sólidos geométricos. Aqui, que lembram os sólidos geométricos. Pode ser de dentro da sala de aula mesmo, ou de outros espaços do ambiente escolar. Então, eles vão desenhar aqui os objetos que lembrem esses sólidos geométricos. Se não tiver nada que lembre, daí deixa em branco. Ou daí pergunta para a criança assim, mas você lembra de alguma coisa que parece em outros lugares? Você já viu na rua? Ou tem na sua casa algo parecido? Tá bom? O próximo é o jogo do dominó geométrico, que está lá no anexo 6. Então, é só fazer o jogo com a criança ali mesmo, sempre mediando ali. Faz ou em dupla, trio, daí fica de acordo com a organização da sua turma. Como que você acha que é melhor ser encaminhado, tá bom? Daí tem o jogo em anexo. O 15 aqui. Observe a pilha feita com os blocos. Então, tem aqui a pilha que foi feita com os blocos. Se tiver condições, né, a escola que tem mais material manipulável, né, no caso lá, se tem mais de um jogo de sólidos geométricos, o professor pode tentar fazer essa representação aqui. Ou faz com papel mesmo, né? Já faz anteriormente, para poder para deixar mais visual para a criança, né? E monta lá para eles. Daí, ó, qual é a cor do bloco com a forma de cone? Do cubo? Do paralelepípedo? Da pirâmide? E do cilindro? Né? Qual que é a cor? Então, eles vão ter que identificar as cores aqui. O professor fará uma composição com os sólidos geométricos que você irá representar, e você irá representá-la através de desenho em uma folha de sulfite. Então, gente, aqui o professor mesmo, pegando os sólidos geométricos que tem na escola, ele vai fazer uma composição. E a criança olhando da sua carteira, do seu grupo, ele vai fazer essa representação na folha de sulfite. Porque dependendo da forma que você, né, da posição que você esteja sentado, você vê ele de um ângulo diferente. E a criança já tem essa possibilidade de fazer o desenho assim, tá bom? E daí depois é para fazer um mural com essas representações das crianças. As imagens abaixo lembram quais sólidos geométricos?
Sempre, gente, em todas as atividades. Eu falei que é bem tranquilo, mas sempre ali, cada vez que for corrigir, cada vez que for fazer algum apontamento, ter em mãos os sólidos geométricos para falar o nome deles, para lembrar como que ele é formado, tá bom? Então, por exemplo, aqui, lembram quais sólidos geométricos? A bola, lembra? A esfera, a lata de refrigerante, o cilindro, de ajudar a criança a escrever aqui, tá bom? Aqui é uma sequência, para pintar realmente a sequência. Então, quando a gente está lá explicando para a criança nessas atividades, né, nós estávamos lá explicando para as crianças as atividades anteriores, nós íamos já falando, né? O cubo é formado por quadrados, o prisma de base triangular, ele é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Então, a gente já vai falando os nomes corretos, né, das figuras geométricas. Daí que tem, ó, continua a sequência. Então, tem o triângulo amarelo, um retângulo vermelho, um círculo azul e um quadrado verde. A criança tem que observar isso daqui e completar a sequência. E ele vai completando. Começa aqui, já tem ó, a sequência e continua. Triângulo, retângulo, círculo, quadrado. Triângulo, retângulo, círculo, quadrado. Triângulo, retângulo, círculo, quadrado. Triângulo, retângulo. Então, vai terminar no retângulo, tá bom? Pinte um quadro para cada sólido geométrico. Então, aqui tem um círculo com os diferentes modelos de sólidos geométricos, e a criança vai pintar no gráfico aqui quantos que tem de cada tipo de sólido geométrico. Quantos cubos, quantos cones, quantas esferas, quantas pirâmides, quantos prismas, quantos cilindros, quantos paralelepípedos. O professor auxilia lá falando, tem que pintar um quadrinho para cada um deles. Como que faz para a criança não se perder? Primeiro fala para ela assim, ó, gente, para não se perder, dá para fazer o quê? Vamos primeiro pintar os quadrinhos só dos cubos. São todos aqui, ó, os alaranjados. Daí vamos fazendo um xizinho para não se perder. A cada um que faça um xizinho, eu pinto um quadradinho. Fiz um xizinho no outro, pinto mais um quadradinho. Assim até terminar todos os cubos. Depois vai para o próximo. Agora vamos fazer com o cone. Cada cone que você fizer um X, você pinta um quadradinho. E assim por diante. Depois faz as comparações lá. Qual dos modelos aqui dos tipos de sólido tem mais, tem menos, ou tem a mesma quantidade, tá bom? Daí aqui, Alice pegou um sólido geométrico e fez uma marca na argila. Daí tem o desenho aqui da Alice, e ela fez aqui na argila. Quais será os sólidos que a Alice poderia ter pego para poder fazer essa marca aqui? Não precisa ser só a pirâmide, né? Pode ser outro. Pode ser o prisma de base triangular, tá bom? Daí aqui, quais desses sólidos podem deixar esta marca? Circule-o. Veja aqui, quais desses sólidos? Daí ela vai ter que circular. Ou é o prisma de base triangular, ou é a pirâmide. Então, se a criança circular os dois, está correto. Se circular um só, também está correto, mas daí o professor chama atenção, mas veja que tem outra figura também, que poderia ter sido circulada, né, utilizada pela Alice. Essa caixa de presente lembra um cubo. Para montá-la, montar aqui, ó, essa caixa, qual destas formas de papelão foi usada? Foi usado círculo, quadrado, triângulo ou retângulo? Foram utilizados quadrados, porque estou falando que a caixa tem forma de cubo.
Para formar esta caixa, quantos quadrados foram utilizados? Aqui eles vão ter que manusear, gente, um cubo, para eles verem quantas faces que tem, né? Então, lado de cima, lado de baixo. 2. Frente e trás. 4. Esquerda, direita. 6. Então, eles têm que manusear para poder fazer a contagem. Qual forma foi usada para fazer este bolo? Né, aqui a forma de bolo aqui, para fazer esse bolo de chocolate? Foi a primeira forma? Foi a segunda? A terceira ou a quarta? Para marcar um X nelas, tá bom? Em grupo, pegue os sólidos geométricos e pressione contra a massinha de modelar que a professora distribuirá e observe as marcas deixadas. Então, vocês vão organizar a sua turma de acordo com a sua necessidade aí de professor e andamento da turma, e depois eles vão representar, aqui ó, represente com desenho as marcas deixadas na massinha. Eles vão representar as marcas deixadas na massinha nesse espaço. Circule o objeto que deixou a marca. Agora aqui tem a marca, e qual desses objetos aqui que deixou a marca? Se eu pressionar o cubo, vai ficar um círculo? Se eu pressionar a esfera, vai ficar um círculo? Se eu pressionar a lata de tinta, vai ficar um círculo? A bolinha de gude, vai ficar um círculo? Caso ocorra dúvida, pega a massinha de modelar, lógico, né, que não dá para pegar o planeta Terra, mas dá para pegar a bolinha de gude e fazer a marquinha. O mesmo vocês vão fazer com os demais aqui, ó, para ficar com a forma do quadrado aqui. Qual que foi pressionado? Qual desses objetos aqui? Foi a caixinha de sabonete? Foi o pega-varetas? O chapeuzinho de palhaço? Ou foi a caixinha aqui de chocolate de Páscoa? E nos outros também. Qual desses objetos aqui deixou a marca do triângulo? E qual desses objetos deixou a marca do retângulo? Ok? Agora é o contrário. Contorne a marca deixada pelo objeto. Aqui está escrito errado, mas no caderno está certo. Então, aqui, o objeto e aqui a marca dele. Vou até trocar já de lugar. Não dá. Então, a latinha deixou qual marca? Deixou um círculo, um triângulo, um quadrado ou um retângulo? O cubo deixou círculo, triângulo, quadrado ou retângulo? O Toblerone deixou círculo, triângulo, quadrado ou retângulo? Nesse caso aqui, ele pode deixar essas duas marcas, esta e esta. Para a próxima aula, daí não pode esquecer. Traga uma caixa de creme dental, né, uma pasta de dente, tampinhas de garrafa PET e caixas, latas. Então, o professor providenciará também os modelos de sólidos geométricos planificados para montá-los. Cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone, prisma de base triangular. Como os livros, normalmente, eles são consumíveis no ciclo de alfabetização, no final dos livros de matemática já tem os modelos. Então, dá para recortar dali para poder utilizar para essa atividade. Então, já providencia com antecedência. Esse vídeo aqui da Mari Calhau é muito interessante, assim, ele mostra a planificação dos sólidos, tá bom? Assista ao vídeo Planificação dos Sólidos Geométricos. Então, já dá para fazer as interferências aqui durante o vídeo, chamando a atenção das crianças, né? Depois, monte a caixa de creme dental que você trouxe, desmonte, desculpe, a caixa de creme dental que você trouxe e contorne as suas faces. Identifique as figuras planas.
Lembrando, gente, que na hora dele recortar, ele vai ter que tirar aquelas rebarbas que tem, né? Que é para fechar a caixinha, senão não dá certo. Observe as planificações do cubo, pirâmide, do cilindro, prisma de base triangular e do cone que a professora trouxe. Identifique as figuras planas nelas presentes. Por isso que eu falei lá, providenciar antecipadamente os modelos aqui de planificação. Né? Às vezes já vem no livro de matemática, então já dá para utilizar aqueles lá, né, para não gastar outro material, e se não tiver, providenciar, né, que daí pode ser baixado da própria internet e imprimir para cada aluno ter o seu. Depois que ele identificar as figuras ali geométricas que tem na planificação, daí é para eles montarem, para montar o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro, o prisma de base triangular e o cone. Daí, em grupo, sobre uma folha de papel cartaz, crie uma composição usando os modelos de sólidos geométricos que foram montados por você e por seus colegas de grupo. E também use os demais materiais que vocês trouxeram. Gente, aqui daí tem um exemplo, né, de composição aqui. Então, as crianças, depois que elas montarem os seus modelos de sólidos, elas vão criar uma paisagem, uma composição. Um exemplo é essa daqui, ó. Além de utilizar os modelos de sólidos lá que as crianças montaram, pode ser utilizada também as sucatas que eles trouxeram, rolinha de papel higiênico, caixa de sapato e outras coisas, tá bom? E é bom daí colocar o quê? Em exposição, nos corredores da escola, em algum ambiente que outras crianças possam ter acesso a ver a produção da turma de vocês, né? Que a gente tem que dar visibilidade ao nosso trabalho. Agora aqui, faça um cartaz em grupo, contornando as faces dos sólidos geométricos na cartolina branca. Eu coloquei branca, que daí fica mais fácil para eles identificarem o contorno. Não esqueça de escrever os nomes das figuras planas com auxílio da professora. Eu deixei aqui um exemplo de cartaz, que também deverá ser colocado em exposição. Né, gente? E todo cartaz, a gente tem que lembrar o quê? Que ele tem que estar bem feitinho, bem recortado, então o professor vai recortar, porque é chato, né, quando a gente passa nos corredores da escola e vê aquelas folhas recortadas, todas tortas, picoteadas, né, ou escrito errado. É nossa produção, tem que ter a nossa interferência ali, né, a produção dos nossos alunos. Então, antes de colocar em exposição, as palavras devem estar escritas corretamente, o cartaz não pode estar tudo torto. Uma coisa é a letrinha da criança lá, ele não está, escreveu assim meio peladinho na diagonal. Outra coisa é o cartaz em si está cortado torto. E escrito errado, né? Marque X nas figuras geométricas obtidas após o contorno de cada uma das faces dos sólidos geométricos a seguir. Então, só vai marcar o X aqui. Por exemplo, nesse caso, a pirâmide de base triangular. Quais são as figuras geométricas que eu posso obter? São só triângulos. Eu vou lá e coloco um X aqui. Para isso, eu vou pegar o sólido geométrico lá da pirâmide de base triangular e mostrar para a criança. Fazer ela contornar cada uma das faces e ver que só vai obter o quê? Só triângulos. E daí faz o X. Mesma coisa, pega o cubo. Se eu contornar todas as faces do cubo, o que eu vou ter? Só vou ter quadrados. Então, marco o X aqui no quadrado. Se eu pegar aqui esse prisma de base hexagonal, deixa eu ver, hexagonal não, pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5, isso, de base pentagonal. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 pentágonos e vou ter 1, 2, 3, 4, 5 retângulos.
e assim por diante. E sempre pegando o sólido geométrico para demonstrar esses contornos. Aqui uma atividade bem simples também, né? Encontre os nomes das figuras geométricas no caça-palavra. Então, aqui estão os nomes delas: triângulo, retângulo, pentágono, círculo, hexágono, quadrado, trapézio, paralelogramo. Eles vão ter que encontrar aqui. Se quiser explicar a diferença aqui, que às vezes eles acham que é a mesma coisa, do trapézio e do paralelogramo, uma coisa bem simples é falar aqui, ó, no caso do paralelogramo, essas duas linhas aqui, as opostas, os lados opostos, elas nunca vão se encontrar. Eu posso pegar uma régua e traçar até o final, nunca vão se encontrar. Já o trapézio vai chegar num ponto, se eu traçar as linhas aqui, elas vão se encontrar. Daí, atividade 31. Assista ao vídeo A Música, o episódio 28 de O Fantástico Mundo de Bob. Depois, represente as formas que você observa ao fazer o trajeto de sua casa até a escola. Então, eles vão fazer aqui, ó. Represente com desenho as partes desse episódio que tratam das figuras geométricas. Por último, né, aqui, uma das últimas atividades, manuseie as peças do bloco lógico. Gente, aqui o professor colocará todas as peças dos blocos lógicos em um saco escuro e você, na sua vez, colocará as mãos dentro dele e, sem tirar o bloco de dentro do saco, deverá descrever suas características, tais como sua forma, sua espessura, seu tamanho e adivinhar sua cor. Essa é uma atividade em grupo. Por exemplo, qual foi a forma do bloco que você manuseou? Faça um X. Daí a criança vai lá e faz um X. Qual era o tamanho desse bloco? Marque um X. Qual era a espessura do bloco? Também marque um X. Somente manuseando o bloco foi possível identificar a cor dele? Por quê? Para fazer essa atividade aqui, o professor vai ter que explorar bastante antes com a criança os blocos lógicos. Pedir para eles organizarem de acordo com a cor, de acordo com o tamanho, de acordo com a espessura, de acordo com a forma, para depois fazer esse tipo de atividade aqui, tá bom? Depois lá. Organize os blocos lógicos de acordo com os critérios a seguir e depois confeccione um cartaz, desculpa, para cada critério. Essa também é uma atividade em grupo. Então, olhando aqui. Eu quero que organize os blocos de acordo com as formas. Todos os quadrados, todos os triângulos, todos os círculos, todos os retângulos, todos que lembram essas figuras. Independente do tamanho, independente da cor, independente da espessura. Eu quero todos os quadrados, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles estreitos, ou largos, ou azul, amarelo ou vermelho. Depois eu quero que organize os blocos de acordo com as cores. Agora aqui, não quero como critério a forma do bloco, eu quero a cor. Então, a criança vai ter que agrupar os blocos todos pela cor amarela, independente da forma, da espessura e do tamanho, todos num outro grupo da cor azul e todas vermelhas. O próximo daí é pelo tamanho. Agora não me importa nem o critério de cor, nem de espessura, nem de forma, mas eu quero de tamanho, ou grande ou pequeno. Aqui, mesma coisa. Não me interessa o critério de cor, não me interessa o critério de tamanho, de forma. O que eu quero é espessura. Então, se é grosso ou fino. Então, a criança vai organizar os blocos dessas formas. Daí, complete o quadro usando o anexo 5, fazendo a correspondência forma e cor. Daí,
estará lá no anexo, né? As formas e cores. Aqui, nesse primeiro, deverão estar o quê? Aqui o quadrado azul. Nessa linha aqui, o triângulo azul. Nessa linha aqui, o círculo azul. Nessa linha aqui, o retângulo azul. Depois passa por próximo, que é o verde. Então, vai ficar quadrado, vai ficar triângulo, círculo e retângulo, todos verdes. Aqui, todas as formas vão estar na cor vermelha. E aqui na cor amarela. Aqui é uma brincadeira, lá no pátio. Então, o professor ele pode fazer desenhar lá no pátio essa brincadeira aqui. Né? Desenha as formas, daí tem a saída e tem a chegada. A regra do jogo está lá no final do caderno. É um jogo bem simples, vai ter que utilizar esse dado gigante aqui. O professor faz o dado gigante, porque cada equipe, na hora que joga o dado, saiu a sua forma, ela avança uma casa. E assim por diante, até chegar ao final. Ganha quem chegar aqui no final, né? Jogar mais uma vez o dado para sair da forma ali. Então, seria isso, pessoal. Agradeço. Tenham todos um ótimo retorno. Deixei meu WhatsApp aqui no finalzinho do caderno, para que quando nós façamos um grupo, eu coloque para vocês todas as informações. Agradeço a todos e tenham um ótimo trabalho.